Olá, cabulosos meu Brasil Baronil e book lovers todo mundo. Eu sou o Luciano Bibliotecário e eu estou aqui com a autora Ju Costa, na Livraria Nobel, aqui em Caruaru. Tô aproveitando a deixa que ela tá aqui para conversar com ela. Então, Ju, vê só, minha primeira pergunta é o seguinte. Eu li o seu primeiro livro, certo? O Agnus Dei, que não era um livro focado na questão vampírica, aventura e tal. Tudo bem. Mas lá tem uns trechos que eu já vejo essa Ju do 23 Noites de Prazer e agora do 4 Semanas de Prazer. A minha pergunta é o seguinte: quando foi que surgiu o convite da Universo dos Livros e quando foi que você decidiu realmente assim, não, eu vou escrever e vou fazer um 2? Na verdade não fui eu que decidi, né? Decidiram por mim. Porque assim, já tinha em Agnus Dei, já tinha um toque um pouquinho de erótico, né? Que já era uma coisa que eu gostava antes. E aí, o 23 Noites eu escrevi já com a ideia de elaborar um pouquinho mais isso. Porque às vezes eu gostava de escrever uma cena e colocar um pouco disso, mas tinha um pouco de dificuldade. Aí eu comecei a praticar, escrever várias cenas eróticas, assim, pra tentar estimular mais esse lado, escrita. E aí acabou saindo um livro, foi uma coisa meio experimental, assim. E aí não foi exatamente um convite, né? Eu comecei a procurar editoras, ver se alguma se interessaria, e a Universo topou, gostou, eles analisaram e resolveram publicar. E a resposta foi ótima, tipo, o pessoal gostou muito. Aí eu disse, olha, parece que eu sei escrever isso. E assim, como já era uma coisa que eu gostava, que deu certo, e aí, enquanto eu tava escrevendo 23 Noites, já começaram a vir outras ideias. O 4 Semanas até não é nenhuma continuação direta, é outra história. Não tem nada a ver, assim. Foi meio experimental, assim, no começo, meio... Ai, deu certo. Deu certo. Outra questão, vê só, eu também notei que, assim, do 23 Noites por 4 Semanas, teve uma mudança na Ju. Porque, assim, a Ju do 23 Noites, meio que eu senti que é como se você tivesse realmente colocando um livro assim, vamos ver o que é que vai dar, né? Eles aceitaram, eu escrevi o livro, tá pronto, vamos ver. Já no 4 Semanas, eu já sinto uma Ju diferente. Por exemplo, é uma Ju que já tem até um site específico sobre isso. Então, a minha pergunta é, como veio essa ideia de você criar um site sobre essa temática da literatura erótica feminina e se foi por causa do segundo livro? Não, acho que foi por causa do primeiro ainda. Hoje em dia, com rede social, tu sabe como é, né? A resposta ela vem imediata do leitor. Então foi muito isso, tipo, o pessoal me procurava, e aí foi um pouco meio aquela coisa de perguntas, e aí, não, e o que é que você acha disso? E contava um caso pra mim, me perguntava o que é que eu achava, e se eu tinha alguma dica pra dar sobre aquilo. E aí o site meio que começou com isso, foi aquela ideia de ir passando pras pessoas, tanto as pessoas que acompanhavam já algumas histórias pela internet, já ir publicando num site que fosse meu, ao invés de publicar em outros lugares. E também a ideia de já ir respondendo essas perguntas. Inclusive, uma das primeiras colunas do site que pegou mesmo foi a Perguntinhas, porque era já as perguntas que o pessoal mandava. Então, de novo, não fui eu que resolvi fazer o site, resolveram por mim. Mas foi mais em resposta ao que o pessoal pedia, assim, do que uma ideia meio que surgiu de mim mesmo. 23 noites, 4 semanas. O terceiro é um dia? 5 dias úteis de prazer. Disseram que o plano é colocar, tipo, um cartão de ponto no pra bater, né? Da mulher. Não, o próximo já tá encaminhado, mas o título eu ainda, infelizmente, não posso dizer. Mas o Leitor Cabuloso vai saber primeiro, que sempre é assim. Eu sei. Mas de início ainda não tô podendo falar, mas já tá tudo certinho, tudo encaminhado pro próximo. Como é que tá sendo, do Agnus Dei até agora, como é que tá sendo a receptividade do público? Assim, eu sinto, pelo que você fala nas redes sociais, que a coisa com os livros atuais é bem pesada. Eu me lembro até que teve um depoimento que eu tava vendo que você colocou lá, que a menina disse que seu livro era até melhor que chegar ao orgasmo, né? Não, aquilo ali foi... acho que foi um pouquinho de exagero, bem de leve. Mas como é que tá sendo essa receptividade? Não, tá muito melhor com 23 Noites e 4 Semanas, assim, não tem nem comparação. O Agnus Dei, inclusive, é um livro que muitas pessoas que acompanham meu trabalho hoje, assim, de perto mesmo, nem conhecem muito. É um livro, inclusive, que eu tô reescrevendo, erótico agora, Agnus Dei, vai ser reescrito. Então, assim, desses dois últimos é o que fechou mesmo, assim, com o pessoal vindo mais e gostando. As críticas têm sido boas, o que é bom, né? O pessoal pede continuação do livro, que nem sempre dá pra você continuar, porque às vezes a história acabou mesmo. Sim. Mas o fato do pessoal pedir a continuação já é um bom sinal, porque significa que a pessoa gostou e que
tem interesse em ler mais um pouquinho sobre aquela história. Então, um deles, inclusive, o 4 Semanas, eu acabei escrevendo a continuação, porque o pessoal pediu pela internet. E aí... É isso que eu ia perguntar agora. Eu me lembro que você criou eu sou péssimo para falar nomes em inglês, então é um Wattpad. Eu acho que é Wattpad o nome, eu não tenho certeza. Mas você criou... tem alguma coisa a ver com o universo dos livros? No universo do livro, no universo do seu livro, tá? Certo. Tem alguma coisa a ver com o universo ou é uma coisa diferente que você tá fazendo? Mas na mesma temática? É na mesma temática e as histórias que eu tô escrevendo a partir do 4 Semanas, elas já são todas interligadas. Então, assim, esse próximo livro que vai lançar, ele já faz referência ao 4 Semanas, faz referência ao 23 Noites. Aí agora já tá uma teia, sabe? Todas as histórias, de algum modo, estão ligadas. Então é tudo junto, mas não são obrigatoriamente os mesmos personagens. São outros personagens, outro casal principal, outros... E alguns anteriores aparecem como secundários, ou tem uma importância maior, mas tá tudo interligado, mas... Tá, você sabe que eu sou cara de pau. Estamos agora vivendo o momento de ver a adaptação de 50 Tons de Cinza nos cinemas. Certo. Muitas editoras aproveitaram o embalo e trouxeram. A Silvia Day, por exemplo, que já publicava há muito tempo, veio agora, aproveitou no embalo, ok. A minha pergunta é, o 50 Tons de Cinza é um livro muito criticado, certo? E eu respeito e tal. Eu não li, então não posso dizer, mas eu sei que recebe muitas críticas. Minha pergunta é o seguinte, o seu livro, se você tivesse dizer assim, poxa, em comparação com 50 Tons de Cinza, o meu livro é diferente por quê? É diferente porque eu acho que ele prega a liberdade feminina de um jeito completamente diferente. O 50 Tons de Cinza, ele tem pontos que as pessoas falam a favor e contra, mas eu acho que é inegável que a personagem feminina ainda parece muito vinculada ao masculino. E principalmente no 23 Noites, o que eu trago é a mulher sozinha, tipo, ela não precisa do homem, ela não precisa... A ideia do livro do 23 Noites é exatamente trazer a tema da sexualidade como um tabu, desmistificar esse tabu, e mostrar que as mulheres, na verdade, na sociedade, elas têm um peso maior diante desse assunto, como se para elas não fosse permitido falar sobre isso, não fosse permitido pensar sobre isso, não fosse permitido ter desejos sobre isso, desejos que são permitidos ao homem de um modo bem natural, que ninguém nem discute. Então, a ideia do 23 Noites é exatamente trazer essa questão da liberdade feminina, do tipo, a mulher, ela é a protagonista do livro, ela encontra vários homens diferentes ao longo da história, não é um homem só, apesar de ter o romance principal, mas em momento nenhum ela é vinculada a ele. Tipo, o livro 23 Noites não é uma história de um casal, é a história dela. E assim, eu acho que esse seria o grande, na minha opinião, o grande diferencial do 23 Noites. E o 4 Semanas, eu acho que apesar de ter um casal principal, isso fica ainda mais forte, porque a personagem principal, ela foi criada para ser uma mulher extremamente livre. Então, assim, a inspiração dela foi a Scarlett de O Vento Levou, então... Eu não quero spoiler o livro, mas eu acho que se eu tivesse que dizer que tem um ponto de diferença do meu livro para 50 Tons de Cinza, na minha opinião, porque eu li 50 Tons de Cinza, então assim, na minha opinião, eu acho que é a questão da libertação feminina, principalmente no ponto da sexualidade. Bem, então, gente, é isso. Eu estive aqui conversando com a Ju, que ela veio para aqui para Caruaru, lançar o seu livro, 4 Semanas de Prazer. Tá nas livrarias, eu já ia dizer, tá nas bancas, tá péssimo. Está em todas as livrarias, vocês sabem, tem link no site aqui embaixo, no post, então vocês podem comprar, fazer a Ju feliz, tá bom? E pode acompanhar a Ju em todas as mídias sociais, tem o Wattpad. Exato, né? Tem a coluna da Ju lá, que é a coluna Rascunho. Então, Ju, dê os seus últimos recados, peça para as pessoas, venda o seu livro, é melhor. Vender o meu livro. Pessoal, eu espero que vocês experimentem e que gostem e fiquem à vontade para falar comigo, até crítica, eu adoro crítica construtiva. E eu espero muito ver Lucien no próximo lançamento do meu próximo livro. Ele vai me deixar com vergonha, nervosa de novo, mas faz parte. Já estamos na família. Obrigada, Lucien.